Olá, muito boa noite para você. Nós estamos no ar com mais um Conexão Mais Lives, hoje um formato de entrevista, né? Nós vamos ouvir um convidado importante, né? Um homem do futebol mineiro que tem a responsabilidade de cuidar desses protocolos, de dar um feedback para os clubes, de tratar dessa questão política, não deixando, claro, a questão do futebol, que é a principal, de lado. Então, hoje eu estou aqui ao lado do presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. Presidente, muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado por participar dessa entrevista conosco aqui na Rede Mais, tá bom? Boa noite, Marco Antônio Leite. É uma honra para mim poder participar aqui com vocês. Espero que eu possa, de alguma maneira, contribuir aí com alguma informação ou esclarecimentos úteis sobre o nosso futebol. Eu agradeço mais uma vez o convite e essa possibilidade de participar aqui do programa. Que isso, sem dúvida vai nos ajudar bastante, sim, presidente. Vamos então começar, né, a discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse retorno do futebol mineiro. A gente lembra que há uma semana, 15 dias no máximo, teve uma resposta negativa para o retorno do futebol no dia 26 de julho, que foi a data, né, que a federação estipulou para o início lá atrás. E agora, esse retorno positivo, o que houve de mudança nesse período, presidente, para viabilizar de fato o retorno da primeira divisão no dia 26 de julho? Bom, Marco Antônio, vamos lá. Vou fazer uma breve cronologia aqui dos fatos, só para ajudar a entender. Quando nós tivemos aí as primeiras notícias da pandemia, a Federação Mineira de Futebol começou a monitorar o cenário. Tanto que nós somos a primeira federação do país a determinar, no primeiro momento, realização de jogos com portões fechados, e no segundo momento, a determinar também a suspensão de todos os nossos campeonatos. E nós fizemos isso com base numa orientação do Ministério da Saúde Federal. Houve a emissão de um comunicado, né, para que todos os eventos esportivos de grande porte fossem realizados com portões fechados, e, posteriormente, a mesma sinalização para que eles fossem suspensos. Então, nós, prontamente, procuramos sempre seguir a orientação dos órgãos de saúde. Desde então, e isso se iniciou lá em março, meados, né, de março desse ano, 2020, a federação começou um diálogo com o governo do estado. Primeiro, para entender os parâmetros e alcance dessa pandemia, em segundo lugar, para ver o que seria possível fazer em termos de futebol, porque o futebol ele abriga, digamos assim, congrega uma grande cadeia produtiva. Muitas pessoas às vezes pensam, tem o jogador, tem o árbitro, tem os dirigentes, mas esquecem dos médicos, preparadores físicos, advogados, as pessoas que trabalham em dia de jogo, os profissionais que cuidam da logística, tem todo um viés aí que atinge os profissionais da hotelaria, empresas de ônibus, enfim. O futebol é uma grande cadeia produtiva, né? Tem as empresas que fornecem materiais esportivos, tem os patrocinadores, aquelas empresas que compram o direito produtivo. Então, quando a gente fala em futebol, a gente não fala só de um jogo. Quando a gente fala de futebol profissional, é todo um universo de pessoas profissionais que dependem disso, cujos salários, cujas vidas dependem da continuidade ou não do futebol. Mas estávamos vivendo e ainda estamos um momento muito complexo em que estamos diante de um problema de saúde, que é, no fundo, também um problema de segurança. Então, a federação, desde aquele primeiro momento, buscou seguir as diretrizes dos órgãos técnicos, dos órgãos de saúde, e tentar planejar ou, se possível, retomar o futebol com uma certa segurança. Então, começamos esse diálogo com o governo do estado. Eu estive com o governador Romeu Zema. Numa primeira reunião nossa, ele disse: Adriano, o governo é favorável à retomada de toda essa cadeia produtiva, mas temos que fazer com prudência. E eu disse: claro, governador, a nossa ideia é essa, e a gente quer saber o que é possível fazer com relativa segurança, mas nós vamos nos respaldar sempre nas orientações técnicas. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, é que detém a informação aí mais assertiva, mais rápida, mais real em relação ao cenário do nosso estado. Nós vamos confiar na análise desses profissionais. Então, desde então, a federação veio estabelecendo diálogo com a Secretaria de Saúde. A nossa diretoria de competições seguiu conversando com a Secretaria de Saúde, mas o que aconteceu foi que, digamos assim, o pico da pandemia ele foi se estendendo ao longo do tempo.
Então, num determinado momento, nós pensamos em propor para a Secretaria de Saúde um protocolo, ou melhor, uma proposta de finalização do Campeonato Mineiro módulo 1, que faltam apenas 6 rodadas. Então, nós tivemos uma reunião com o secretário, Carlos Eduardo, com alguns médicos de clubes também, a nossa diretoria de competições, e lá foi apresentada uma proposta de finalização do campeonato do módulo 1. Não seria ainda uma retomada completa do futebol, porque quando a gente fala em retomada completa, a federação hoje trabalha em 4 etapas. A primeira, que seria concluir de fato o futebol do módulo 1, uma segunda etapa, que é o restante do futebol profissional, ou seja, módulo 2, segunda divisão, uma terceira etapa, que são as categorias de base, e a quarta etapa, que é o futebol amador como um todo. Então, nessa reunião com a Secretaria de Saúde, tinha ficado alinhado, o secretário recebeu com bons olhos e disse: Adriano, o protocolo é bom, nós vamos submeter a apreciação do COES, que é o órgão técnico submetido à Secretaria, que está lidando mais diretamente com o combate à pandemia, e depois nós daremos um retorno. Mas, naquela mesma reunião, já começamos a trabalhar com a possibilidade da data do dia 26 de julho. E o que aconteceu foi que o COES, através de uma deliberação interna, numa determinada reunião, disse que aquele não era o momento ainda para avaliar o protocolo. Então, não é que ele deu a negativa para a volta do futebol, ele disse apenas que naquele momento não entendia devida à análise do protocolo. Tá? E isso permaneceu. O que aconteceu foi que depois nós continuamos conversando com o governo do estado, até para entender o que havia acontecido, e o Comitê Minas Consciente, que é aquele que está estabelecendo todas as diretrizes para o nosso estado, é aquele que, digamos assim, tem a última palavra com relação à retomada das atividades econômicas. Minas Consciente disse o seguinte: olha, Adriano, nós não vamos fazer a avaliação específica do futebol, nós estamos trabalhando com a retomada de grandes eventos esportivos. Mas o protocolo da federação é bom, nós aqui temos o nosso entendimento, então nós teremos uma reunião do Minas Consciente e vamos aprovar a retomada dos grandes eventos esportivos, desde que obedecidas algumas condições, muitas delas que já estão previstas no protocolo ou na proposta de retorno da federação e outras não. Então, eles disseram assim: olha, se cumprirem todos esses requisitos, entendemos que já é possível retomar a prática desses grandes eventos esportivos, compreendido, inclusive, o futebol. Então, diante dessa sinalização positiva de retorno, o que a federação fez foi convocar os 12 clubes para debater a questão. Num primeiro momento, nós não tínhamos uma limitação de data para retorno, até que a CBF veio a público dizer que os seus campeonatos nacionais retornariam a partir do dia 8 de agosto. E aqui em Minas nós temos muitas equipes que disputam os campeonatos nacionais, seja a Copa do Brasil, seja brasileiro, das séries A, B, C e D. Então, foi necessário encontrar aí uma alternativa que, digamos assim, conseguisse reunir todos os interesses conflitantes. Então, nessa reunião, que foi realizada essa semana, a federação expôs o cenário para os clubes, expôs todas essas dificuldades, e os clubes mesmos decidiram pela volta do futebol, elegendo a data do dia 26 de julho, em virtude da retomada dos campeonatos nacionais. Senão, eu tenho certeza que essa data seria até um pouco mais para frente. Mas a grande questão é que todos os clubes sabem dos seus compromissos, enfim, possuem uma série de questões, inclusive técnicas e de manutenção dos seus elencos, e era necessária a volta do futebol. Então, 10 dos 12 clubes que disputam o nosso Campeonato Mineiro optaram pela retomada do futebol e pela retomada no dia 26 de julho desse mês. Presidente, a gente tem uma dúvida, porque hoje, né, primeiro que o nosso estado é muito grande, cada região tem uma realidade, e nós temos essa discrepância, digamos assim, também nos elencos. A gente sabe que em Varginha o Boa Esporte está treinando, com limitações, vem treinando na parte física, grupos isolados. A gente sabe também que a Caldense, né, está aí no retorno, conseguindo manter praticamente 80% do elenco lá atrás. O que foi conversado, vamos dizer assim, nesse arbitral, porque não deixa de ser um arbitral, né, para essa retomada,
sobre os elencos dos times, inscrição, porque a realidade mudou demais. Tem time que já foi desfeito, né? Como a mídia já noticiou. O que foi conversado nesse sentido para auxiliar os clubes nisso? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de Minas Gerais, são muitas realidades diferentes. Então, cada clube optou por uma via diferente. Alguns negociaram com os atletas do seu elenco uma suspensão dos contratos de trabalho, outros deram férias para os seus jogadores, outros dispensaram o seu elenco e pensam em voltar com uma equipe totalmente reformulada, e outros pensam em fazer um misto. Alguns atletas que já disputaram a competição, outros que não disputaram. A grande questão é que o nosso Campeonato Mineiro do Módulo 1, ele já previa a possibilidade das equipes disputarem a competição com vários elencos. Não há uma limitação no número de inscrição de jogadores. Mas uma medida que foi votada e foi aprovada no intuito aí, principalmente das equipes que detêm um elenco com mais opções de jogadores, auxiliar aquelas equipes que têm aí opções mais restritas, foi abolir aquela regra onde um jogador que atuou por uma equipe não pode atuar por outra. A proposta veio, inclusive, do Clube Atlético Mineiro, que se dispôs a emprestar alguns de seus jogadores para outros clubes da competição. Então, para isso, ele precisaria que essa regra fosse alterada. E aí a regra foi submetida à votação, os clubes, por sua maioria, decidiram favoravelmente a proposta do Atlético, de modo que agora os clubes podem emprestar jogadores, enfim, talvez um jogador que não tenha sido bem aproveitado numa equipe pode ser bem aproveitado em outra. Isso vai abrir maiores possibilidades de composição de elencos. E, além disso, com relação às novas inscrições, a federação também se dispôs a auxiliar os clubes, aqueles que necessitarem poderão enviar um ofício para a federação e ela vai isentar esses clubes da taxa de registro desses novos atletas. Enfim, acredito que nesse momento não existe solução ideal, né? As respostas são novas, é uma situação nunca antes imaginada, mas todos juntos estamos tentando encontrar soluções para esses problemas pontuais. Então, a reunião me pareceu muito positiva e essa é uma das soluções que surgiu vinda dos próprios clubes e que me parece benéfica à competição. O senhor disse anteriormente, presidente, que dos 12 clubes do módulo 1, 10 votaram pelo retorno, ou seja, 2 foram contra. E a gente sabe quando um time não disputa uma competição oficial, no caso da Federação Mineira, ou por falta de recurso, enfim, por qualquer tipo de eventualidade, ela sofre sanções com isso. Esses 2 clubes, né, não sei se o senhor se sentiria à vontade para citar o nome ou não, eles vão participar e caso não participe, vão sofrer aquelas sanções de não poder participar, ficar um tempo afastado, uma multa também. Essa é a realidade do momento ou não? Olha, Marco Antônio, com relação aos clubes, não há problema nenhum, a notícia é pública. Os 2 clubes que votaram contra são o Vila Nova e o Tupinambás, que são as 2 equipes que, infelizmente, hoje figuram na zona de rebaixamento e se manifestaram contrários à volta do futebol. Mas o que acontece é que quando nós falamos de futebol profissional e de um campeonato como o Mineiro, que é um dos maiores campeonatos do país, existem uma série de obrigações, compromissos que são assumidos por esses clubes que querem fazer futebol profissional. Não estamos falando aqui do futebol recreativo, como é o caso do futebol amador, de clubes que vivem aí, às vezes, de doação, às vezes não possuem recursos para arcar com seus atletas, enfim. O time, quando ele disputa a elite do futebol num estado grande e tradicional como Minas, ele tem que estar ciente aí das suas obrigações, dos seus compromissos, e estamos vivendo uma situação nunca antes imaginada. Então, como foi uma decisão tomada numa espécie de reunião arbitral, né, foi uma reunião extraordinária, mas que deliberou sim sobre regras do campeonato, sobre retomada, sobre algumas alterações, enfim, é uma regra que vale. E vale a vontade dos clubes. A esmagadora maioria decidiu pela volta e pela volta nessas condições. Então, aqueles clubes que não quiserem se submeter à vontade do colegiado, à vontade do conselho técnico, certamente eles sofrerão as sanções regulamentares para aquela competição, como essas sanções seriam aplicáveis a qualquer forma de descumprimento. Então, assim, nesse particular, a federação fica, inclusive, limitada
ela é obrigada a cumprir o regulamento e as regras que foram decididas pelos próprios clubes, não pela federação, mas por todos em órgão colegiado. Presidente, o protocolo que foi elaborado, ele tem uma série de detalhes, né? Há muitos cuidados, mas tem uma informação de uma primeira intenção para a realidade atual que me chamou a atenção. Havia possibilidade anteriormente, o senhor pode ficar à vontade para me corrigir caso eu esteja errado, dos jogos serem restritos a algumas sedes, né? Por exemplo, o Varginha até se colocou à disposição, enfim. Mas agora fica a cargo de cada município. Por que houve essa diferença do momento inicial para essa decisão agora da retomada de fato no dia 26 de julho? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: a federação, quando ela pensou na proposta de retomada, ela queria algo que fosse executável independente de se chegar ou não no pico da pandemia. E então trabalhávamos com essa hipótese. Então a ideia era restringir as hipóteses de contato de atletas, comissões técnicas, enfim, com o público externo. E nos pareceu naquele momento que as viagens talvez pudessem ser um impeditivo ou um dificultador nesse sentido. Então, quando a federação levou a proposta para o Estado, ela tentou restringir, limitar todas as hipóteses de contato entre jogadores, membros da comissão técnica com o público em geral. O que aconteceu foi que, na análise do governo, ele entendeu que as grandes competições esportivas, se obedecessem a alguns critérios, elas já estariam aí se valendo das condições necessárias para resguardar a saúde e integridade dos jogadores. E dentre essas condições, não havia essa necessidade de se confinar todo mundo numa única cidade. Há a necessidade de confinamento, mas um confinamento parametrizado, conforme algumas condições que foram estabelecidas lá pela Secretaria de Estado da Saúde. Diante desse cenário, e considerando que o formato de sede única ele geraria um custo extra para os clubes, e nesse momento os clubes já estão sofrendo muito com os efeitos da pandemia, a federação então viu que talvez a melhor alternativa fosse cada clube mandar na sua própria praça. E é claro, naquela oportunidade, Varginha vinha como uma das sedes preferidas. Eu, inclusive, tive contato com o secretário de saúde da cidade, que disse que se houvesse o aval do governo do estado, do COES, Varginha poderia sim sediar o evento. Então, essa era uma das hipóteses com as quais nós trabalhávamos e uma das favoritas por parte da federação. Mas agora, cada equipe poderá mandar os jogos em sua cidade, desde que obtenha da prefeitura local uma autorização com pelo menos 5 dias de antecedência. Se o clube não obtiver autorização da prefeitura do seu município, né, da Secretaria de Saúde do município, ele poderá indicar alguma outra cidade para poder mandar os seus jogos. Se ele não fizer isso, ele não exercer o seu direito de indicar um outro estádio no prazo máximo de 5 dias antes da partida, aí então a federação irá designar um local para a realização do jogo e comunicará aí as duas equipes. Presidente, um outro detalhe importante que eu acho que a gente precisa ponderar é a questão financeira. Infelizmente, o futebol brasileiro, isso não é um problema dos clubes nossos aqui de Minas, né? No Brasil, de uma maneira geral, os clubes já vinham, vamos usar um termo bem popular, capengando, principalmente os do interior. Alguns mais estruturados, outros menos, alguns com calendário maior, outros apenas para o Campeonato Mineiro, e agora vem essa pandemia. O protocolo prevê que a Federação Mineira de Futebol ela vai arcar com esses testes, né, nas 2 rodadas que faltam da primeira fase. Depois disso, pelo que consta, os clubes, né, arcariam com esse gasto. Além disso, da federação arcar com esses gastos nesse momento e da isenção de taxa de inscrição, que o senhor já disse que é fundamental, porque muita gente que está nos assistindo não sabe, mas o clube tem um custo para inscrever o jogador na federação, na CBF, isso não é barato. Tem alguma outra medida de um auxílio financeiro mesmo para esses clubes que passam por um momento dificílimo aí no cenário do futebol? Veja bem, Marco Antônio, a federação ela entende e participa dessa dificuldade dos clubes nesse momento. Mas o que muitos se esquecem é que a própria federação também vem sofrendo com a pandemia, porque a partir do momento que você tem a paralisação do futebol, a entidade perde todas as suas fontes de receitas.
e nós estamos trabalhando num cenário que provavelmente será sem público até o fim do ano. Então, para você ter uma ideia, a federação, já há 2 meses atrás, ela foi obrigada a adotar uma série de medidas para tentar sobreviver até o final do ano. Ela teve que demitir praticamente 20% do seu quadro de funcionários, porque ela não possui os recursos para manter esses profissionais até o fim do ano. Então, o que a federação tem tentado fazer nesse momento é, de todas as maneiras, auxiliar. Mas, infelizmente, como é público e todos sabem, a federação não tem recursos em caixa. Antes, pelo contrário. Nos últimos 5 anos, ela vem lutando com muita dificuldade para não apresentar déficit. Anteriormente aos últimos 5 anos, todos os anos ela apresentava déficits, até que acumulou um prejuízo de 36 milhões de reais. E esse prejuízo vem sendo pago, é um passivo que foi equacionado e que nos últimos anos a federação vem honrando em dia os pagamentos, até para poder servir como exemplo para os próprios clubes que dependem dela. Então, hoje, a federação não detém de recursos. Para você ter ideia, esse valor dos exames é algo aí da ordem de 200 mil reais. A federação não tem esse dinheiro, mas ela vai buscar com parceiros, com apoiadores, enfim, com as pessoas aí do mercado, a verba necessária para custear. Nem que para isso ela tenha que assumir um déficit para esse ano. Mas nós já temos conversado com alguns parceiros, estamos muito esperançosos que conseguiremos a verba para conseguir custear esses 200 mil reais, que é um valor significativo aí para os clubes que estão nessa reta final da competição, e com certeza isso seria um peso, né, no orçamento dessas equipes. Isso, quando o senhor se referiu ao retorno gradativo do próprio futebol, começando com o módulo 1, terminando lá na frente com o amador, no meio desse caminho tem um pessoal que rala muito também, um campeonato que estava em andamento, inclusive sendo liderado, né, momentaneamente pelo Pouso Alegre, que é um time que está se reestruturando, está criando uma estrutura profissional através do presidente Paulo da Pinta. Já tive o prazer de entrevistá-lo aqui também, construção de CT. Mas se a situação, presidente, já é complicada para os times do módulo 1, o que a gente imagina do módulo 2? Eu sei que tem uma sequência, né, de liberação dos jogos, atendendo a esses protocolos voltados na área da saúde, mas vocês têm alguma previsão? Porque nós temos um público muito grande de times que nos acompanham. Tem o Pouso Alegre, tem o Tupi na nossa área de cobertura, que é tradicionalíssimo, que, aliás, já havia manifestado que não teria como voltar. Vamos primeiro por essa parte. Há uma previsão, por mais que seja inicial, do retorno do módulo 2 também, ou ainda não? Olha, a gente não tem uma previsão certa ainda de retorno do módulo 2, não. Qual é o problema? Isso é algo que foi partilhado aí com os presidentes desses clubes. A retomada do futebol hoje implica na adoção de um protocolo. E esse protocolo ele possui um custo. Nós entendemos que aqueles clubes do módulo 1, eles possuem uma condição privilegiada em relação aos clubes do módulo 2. Então, eles possuem, assim, departamentos médicos mais bem estruturados, possuem mais recursos financeiros, então eles conseguem absorver os custos dessa retomada do campeonato. E lembrando que no nosso módulo 1 faltam 6 rodadas para a conclusão integral do campeonato. O módulo 2 é uma outra realidade. Nós estamos aí na metade da primeira fase do campeonato. Existem ainda muitas rodadas pela frente. Então, nós entendemos que esses clubes absorverem esse custo, executarem esse protocolo, é praticamente inviável nesse momento. Então, nós teríamos que aguardar, de fato, uma melhora da condição no estado como um todo, das cidades envolvidas, né, redução do número de casos. Temos que estar já numa decrescente do número tanto de casos quanto de óbitos, ou seja, uma efetiva melhoria do cenário, para que possamos aí sim fazer um cenário adaptado para o módulo 2, um protocolo já um pouco, digamos assim, suavizado, para que essas equipes também possam concluir o seu campeonato. Então, não sei se antes do que outubro conseguiremos, de fato, retomar o torneio do módulo 2. Isso vai depender um pouco do desenvolvimento aí da pandemia no nosso estado de Minas Gerais e da condição dos clubes. Isso é algo que tem sido
colocado para eles, temos feito algumas reuniões virtuais e desde a nossa última reunião até agora estamos aí diante ainda do impasse e não conseguimos ainda evoluir, mas temos tentado aí encontrar alternativas que não onerem e dessa maneira sufoquem essas equipes do módulo 2. Módulo 1 na reta final, módulo 2 na metade da primeira fase, né? Então, com um pouquinho de bom senso, presidente, sem alarmismo, sem nenhum tipo de situação crítica, porque não é o caso, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. A gente poderia avaliar que a segunda divisão do Mineiro, então, esse ano, praticamente, dificilmente vai acontecer? Veja bem, Marco Antônio, eu não diria que dificilmente vai acontecer, não. Eu diria o seguinte, existe uma possibilidade dela não acontecer? Existe, é uma possibilidade real. Mas eu diria que não é a maior probabilidade. Por quê? Como todos já estão sabendo, a CBF anunciou um calendário para esse ano, que é um calendário estendido, que entra aí nos meses de janeiro e fevereiro do ano que vem. Então, o que a federação pensa em tentar realizar o campeonato da segunda divisão um pouco mais para frente e utilizando essa janela que vai ser criada aí para os clubes profissionais. Então, é claro, primeiro nós teremos a retomada do módulo 2, mas talvez concomitantemente a essa retomada possamos ter já a realização do Conselho Arbitral da segunda divisão e talvez aí coincidindo com o término do módulo 2, o início da segunda divisão, que talvez se arraste um pouquinho aí para os meses de janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, eu ainda estou otimista em relação à realização da segunda divisão, mas, de fato, não é a certeza absoluta que nós teremos esse torneio esse ano. Mas a federação gostaria muito de realizar o torneio da segunda divisão, cumprindo, assim, todo o seu calendário do futebol profissional. O presidente citou o calendário do futebol nacional, gente. Muito obrigado para você que está nos acompanhando. Só para não ficar dúvida, segundo a CBF, né, o calendário que foi apresentado, a Série A vai até o dia 24 de fevereiro, né, do ano que vem. A Série B termina no dia 30 de janeiro. A Série C, 31 de janeiro. A Série D no dia 7 de fevereiro. E a Copa do Brasil também na mesma data, 7 de fevereiro. Agora, uma opinião pessoal, mas é claro que envolve, né, sua capacidade de gestão como presidente de uma federação importante, uma das mais importantes do país. O senhor acredita, presidente, que esse momento, esse calendário do futebol brasileiro seria um momento para, de repente, adequar o calendário europeu? A gente fala muito, é uma cultura diferente, é uma realidade diferente, mas nós não estaríamos, nós que eu digo, o Brasil, a CBF, as federações, fechando os olhos para uma possibilidade que se abre, infelizmente, por conta dessa pandemia? Isso está sendo discutido por vocês, junto à CBF, ou ainda não se fala, uma vez que o calendário desse ano já foi totalmente alterado e seria uma oportunidade para pensar num avanço do futebol brasileiro? Veja bem, Marco Antônio, essa é uma questão que vem sendo considerada, tá, pela CBF, o assunto é muito discutido com clubes, federações, mas hoje o nosso sistema jurídico, ele possui uma série de travas legais que nos impedem de tomar essa decisão. Não é uma decisão simplesmente administrativa, ela impacta em exercícios, balanços. O ano fiscal brasileiro, ele é diferente do ano fiscal europeu. Então, são adequações muito difíceis e com implicações muito grandes, contratuais, legais, fiscais. Então, não depende só de uma vontade gerencial ou administrativa. Existem muito mais coisas envolvidas, existem também as questões das janelas internacionais, enfim, não é algo fácil de se fazer. Então, nós ainda não conseguimos. Não sei se conseguiremos. Para poder fazer isso, são necessárias, inclusive, algumas alterações legislativas. Então, isso é algo que está no radar, tanto da CBF, quanto das federações, quanto dos clubes, mas hoje eu diria que ainda não é possível, né? Presidente, um assunto para a gente encerrar. Nós combinamos aí meia hora, nós já estamos terminando, né? Porque muitas atribuições o senhor tem, a gente respeita, é claro, e de antemão já agradeço mais uma vez pela entrevista. Essa relação federação, clube, direito de transmissão.
É claro que isso só é válido hoje para aqueles clubes ou competições que não tenham já um contrato vigente. No caso da Federação Mineira, tem um contrato vigente com a Globo, né, que é a detentora dos direitos de transmissão. Até quando é esse contrato? E já há alguma conversa sobre isso? É algo muito novo, muito recente. Existem uma série de implicações e isso a gente vê das próprias decisões que estão surgindo e nós não sabemos ainda ao certo como isso será tratado, porque tem se falado de princípios, de mens legis, né, que é a intenção do legislador, mas as coisas não estão bem claras. Então, a realidade da Federação Mineira hoje é que nós temos um contrato para 2020 e 2021, ou seja, compreendido o campeonato de 2021. Então, ainda não está no momento de iniciar as conversas, o nosso contrato prevê qual é esse momento, existe uma cláusula dizendo que só após o campeonato de 2021 as partes vão assentar para conversar sobre uma eventual renovação. Então, nós temos que aguardar e, ao longo desse período aí de espera, nós poderemos aprofundar um pouco mais o assunto, ver quais serão os desdobramentos, saber se essa medida provisória será ou não convertida em lei. Enfim, temos aí essa situação confortável de poder esperar e saber efetivamente o que acontecerá e o que não acontecerá no tocante a esses direitos televisivos. Presidente, vocês chegaram a calcular o prejuízo durante essa pandemia para o futebol mineiro como um todo? Vocês têm esse montante? Olha, para o futebol mineiro como um todo eu ainda não tenho, mas eu te digo que para a federação, até o nosso último fechamento já era um prejuízo superior a 3 milhões de reais dessa pequena paralisação. Então, é difícil estimar como o futebol por um todo, porque cada clube tem uma realidade, né? Então, cada clube tem um impacto e os prejuízos são os mais diferentes possíveis. Mas eu não tenho dúvidas que é algo extremamente significativo e que nós demoraremos aí 2 ou talvez até 3 anos para conseguir recuperar, ou seja, para conseguir voltar na condição que estávamos antes dessa parada do futebol em virtude da pandemia. Minha última pergunta, então, presidente, para a gente encerrar essa resenha, esse bate-papo. O senhor disse também lá atrás sobre essa sequência de liberações e o Brasil, obviamente, é o país do futebol, né? É um clichê até a gente falar isso, mas aquela turma que joga aquela peladinha no fim de semana não tem uma influência direta, né? Todo mundo é boleiro no Brasil. Eu mesmo tenho um grupo lá, o Cata Tudo, que é muito organizado, extremamente organizado, e a gente sente falta. E muitas prefeituras alegam que só vai liberar esse retorno a partir do momento que a Federação Mineira, né, ela deu aval junto com o governo de Minas. Tem alguma relação essa situação? Fica a cargo de cada município, porque tem muito boleiro assistindo aqui. Eu tenho que fazer essa pergunta para a gente encerrar, tá bom? Olha, relação direta não há nenhuma, viu? A competência da federação está distrita aí, ela é limitada ao futebol profissional, futebol de base e o futebol amador daquelas ligas que estão submetidas a ela, o que nada impede uma pelada de final de semana. A federação não tem nenhuma ingerência, nenhuma autonomia sobre uma pelada de final de semana. Agora, o que me parece é que algumas secretarias ou prefeituras estão adotando uma postura um pouco mais conservadora, confiando que, de fato, quando houver uma liberação do futebol amador por parte da federação, é porque estamos aí diante, talvez, de um cenário mais propício, mais favorável. Então, talvez seja isso. A federação vai ter muita cautela no tocante ao futebol amador, é bom que isso fique bem claro, porque esse sim é um futebol que não tem estrutura, que dificilmente conseguirá seguir os protocolos e que, por si só, já promove a aglomeração de pessoas. Então, nesse tocante, nós vamos seguir estritamente, como temos feito, a orientação aí dos nossos órgãos de saúde. Tá bom? Ok, presidente. Então, dia 26 está batido o martelo aí sobre o retorno. O futebol mineiro volta com várias medidas de segurança. A gente espera que a retomada seja bastante positiva para os torcedores, para os clubes e para a federação também. E agradeço mais uma vez a sua participação. É muito bom, o pessoal do interior, não só os clubes, né? Mas a imprensa, de uma maneira geral, ela carece
um pouco dessa atenção especial da federação, que está sendo dado pelo senhor, através do Felipe também, da assessoria, que eu agradeço. Então, precisando de alguma coisa, nós estamos por aqui, não esqueça da gente não, tá bom? Tá bom, Marco Antônio, olha, eu agradeço muito o convite. Só dizer, eu digo isso sempre, esqueci, mas o senhor está no céu, olhando por todos nós, mas eu agradeço aí o tratamento cordial que me foi dado, mas fique à vontade, tá? Eu estou aqui temporariamente, né, daqui a pouco eu vou passar, estou tentando fazer o melhor, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e, enfim, espero que tenhamos uma volta do futebol, uma volta bem estruturada, uma volta consciente, tenhamos um bom término de campeonato, enfim, que todos os clubes sintam que realmente são parte desse nosso Campeonato Mineiro. Fica aqui o meu forte abraço para todos aí os espectadores e espero poder estar presente outras vezes, discutindo, debatendo, fazendo essa boa resenha do nosso futebol, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço. Só a consideração do senhor aí, principalmente nós que somos do interior, temos esse hábito, né, de chamar senhor. Nós dois devemos estar batendo de idade, né, mas pela importância do cargo que o senhor, tá vendo? Que você, então, ocupa hoje, fica essa questão do senhor, mas não leve a mal. E o futebol mineiro, presidente, precisa de cabeças novas. Eu falo que não é uma crítica a X ou Y, mas quando eu era criança, eu via campeonato aqui de segunda divisão com 10 times do sul de Minas, sei lá, Montes Claros, e hoje há praças importantíssimas no nosso estado que infelizmente não tem mais futebol. Então que você, no final da live eu falo você, tá vendo? Você com essa cabeça nova possa ajudar os times do interior também, tá bom? Obrigadão. Tomara e estou trabalhando para isso, tomara que dê certo. Muito obrigado, viu? Um forte abraço aí, até a próxima. Tranquilo. Obrigado, presidente. Agradeço também a você que nos acompanhou nessa entrevista especial com o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. Foi muito proveitoso, muito produtivo, tirou várias dúvidas. E eu lembro a você que esse conteúdo fica disponível também nas nossas plataformas, no Rede Mais HD no Facebook e no YouTube, e também em formato de podcast. Abraço, gente. Até a próxima. Tchau.